Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego, mais uma vez falando do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. Galerinha do meu coração, hoje vamos para mais uma aula da nossa sequência de mega revisão de Química para o Enem. Para você que está chegando agora no canal e quer acompanhar desde a primeira aula, vou deixar um card aqui em cima. Clica lá e vem comigo acompanhando essa sequência de videoaulas. Na aula de hoje, quero revisar com vocês uma temática sempre forte, sempre presente na prova do Enem: propriedades coligativas. Fica antenado, vem comigo! Muito bem, galerinha. Para a gente começar a nossa revisão sobre propriedades coligativas, quando a gente começa a estudar esse assunto, uma das primeiras coisas que a gente vê no estudo das propriedades coligativas é o diagrama de fases da água, que inclusive é um assunto comum à química e à física. No que se refere à química, eu quero explicar para vocês o diagrama de fases, mas dando uma atenção especial a um processo que os vestibulares cobram muito na questão química, que é a liofilização. Primeiramente, meus caros alunos, todos nós devemos lembrar que um diagrama de fase ele é um gráfico de pressão em função da temperatura, que tem essas três curvas aqui e cada área do gráfico representa um estado físico que a substância se encontra em determinadas condições de pressão e temperatura. Então, por exemplo, qualquer jogo de pressão e temperatura que você pegue nessa área do gráfico, a substância estará no estado sólido. Qualquer jogo de temperatura e pressão que você pegue nessa área do gráfico, a substância estará no estado líquido. E qualquer jogo de pressão e temperatura que você pegue que esteja nessa área do gráfico, a substância estará no estado de vapor. Onde é que eu quero chegar com essa conversa? Não sei se você já ouviu falar de um processo chamado liofilização. A liofilização nada mais é do que uma sublimação, ou seja, a passagem do estado sólido direto para o estado de vapor, sem passar para o estado líquido. Só que a liofilização é um termo que nós usamos quando se refere principalmente à água. Exemplo, você provavelmente já viu no seu dia a dia alimentos desidratados. O café solúvel, que é um alimento desidratado, alho desidratado, frutas desidratadas, enfim. É o tipo de produto que a gente vê muito nos supermercados, nas lojas, no nosso dia a dia. Esses alimentos, galera, eles são desidratados através do processo de liofilização. E como é que acontece a liofilização? Uma das coisas que tem nos alimentos que faz com que eles se estraguem é a água. A presença da água permite a proliferação de micro-organismos, diminuindo o prazo de validade desses alimentos. O que a indústria alimentícia faz? Retira a água desses alimentos através do processo de liofilização. A liofilização ela consiste basicamente em duas etapas. A primeira, você deve congelar o alimento, ou seja, congelando a água vai passar para o estado sólido. Depois você vai submeter esse material a baixíssimas pressões. E a água, quando no estado sólido submetida a baixíssimas pressões, ela irá sublimar, ou seja, ela irá passar do estado sólido direto para o estado gasoso sem atravessar o estado líquido. Dessa forma, você acaba desidratando os alimentos. Como isso aqui ocorre no gráfico, meus queridos? Vamos imaginar aqui que a gente tem um ponto que esteja inicialmente nessa área aqui do gráfico, tá? A gente tem um ponto inicialmente nessa área aqui do gráfico, tudo bem? Se eu pegar um ponto de temperatura e pressão nessa área do gráfico, a água no caso, ela se encontra no estado líquido. Agora, como é que a gente faz para congelar essa água? Considerando uma situação de pressão ambiente normal, pressão ambiente ao nível do mar, que é a pressão de 1 atm, a gente simplesmente baixa a temperatura. À medida que nós formos baixando a temperatura, nós vamos caminhando nesse sentido do gráfico até abaixo de zero. Quando a gente atravessa 0 graus, é nesse momento que está ocorrendo a troca de estado físico, a passagem do líquido para o sólido, e o alimento congela. Abaixo de 0 graus, mais ou menos nesse ponto aqui do gráfico, ó, a substância ela já se encontra totalmente solidificada. O alimento agora está congelado. O que eu preciso fazer para ele liofilizar, para ele sublimar? Para ele passar para o estado de vapor, uma vez congelado, a gente não mais mexe na temperatura, agora a gente baixa a pressão.
Porque quando você baixar a pressão, você vai caminhar nesse sentido aqui no gráfico, ó. Mantendo a temperatura constante, você vai submeter o alimento a pressões extremamente baixas. À medida que você vai baixando a pressão, chega uma hora que você vai atingir esse ponto do diagrama. E esse ponto do diagrama é a transformação do sólido em vapor. Uma vez que você atravessa o diagrama nesse sentido e vem parar, por exemplo, nesse ponto, nesse novo ponto de temperatura e pressão, a água já passou diretamente para o estado de vapor sem atravessar o estado líquido. E isso é a sublimação, que no caso dos alimentos ou da indústria alimentícia, isso é chamado de liofilização. A liofilização, meus queridos, então, como eu já deixei bem claro, ela é um processo de desidratação. Ela visa remover a água dos alimentos. E a grande vantagem da liofilização é que ela acaba conservando as propriedades dos alimentos. Uma vez que o alimento ele é simplesmente desidratado, se for o caso dele ser reidratado novamente durante o seu consumo, as propriedades deles não serão alteradas. Um exemplo é o café solúvel. Como o café solúvel ele é preparado através do processo de liofilização, uma vez que você adiciona água novamente no café, ele não perde as suas propriedades. E uma outra vantagem da liofilização é que, como o alimento ele é congelado, as moléculas orgânicas responsáveis pelas propriedades dos alimentos, elas não são destruídas pelo aquecimento. Então a liofilização ela tem uma série de vantagens. E a grande delas é que justamente por não envolver esse aquecimento, você mantém as moléculas orgânicas que muitas das vezes geram as propriedades benéficas dos alimentos ou até mesmo a conservação do aroma dos mesmos. Então, no que se refere a diagrama de fases, numa aplicabilidade em uma prova como o Enem, eu preciso que você lembre basicamente isso. Então, galerinha, outro detalhe que eu queria revisar com vocês, tá? Pressão máxima de vapor e curvas de pressão de vapor. Primeiramente, vamos lembrar que pressão de vapor é a pressão que todo líquido, quando evapora, quando passa para o estado gasoso, exerce sobre si mesmo. A pressão de vapor ela depende de vários fatores, mas um dos principais cobrados na prova é a temperatura. E a dependência da pressão de vapor para com a temperatura me permite, por exemplo, criar os diagramas de pressão de vapor em função da temperatura. Que nesse caso aqui, vocês viram que eu coloquei duas substâncias modelo. Uma curva de pressão de vapor em função da temperatura para o álcool e outra curva de pressão de vapor em função da temperatura para a água. Primeira coisa que você deve saber, as substâncias mais voláteis, elas tendem a ter as curvas de pressão de vapor mais acima. Nós sabemos que o álcool é uma substância mais volátil que a água, então, logicamente, a curva do álcool fica acima da curva da água. Outro detalhe que eu preciso que você saiba, esse tipo de diagrama te permite prever a temperatura de ebulição de uma substância. Por quê? Um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Anota isso. Um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, se eu quero descobrir qual é a temperatura de ebulição de um líquido, primeiro, eu tenho que descobrir qual é a pressão atmosférica do local, qual é a pressão atmosférica a que esse líquido está sendo submetido. Se nós considerarmos, por exemplo, um experimento ao nível do mar, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Se eu projeto esses 760, por exemplo, na curva da água, eu vou achar a temperatura de ebulição normal da água ao nível do mar, que é de 100 graus. Mas convenhamos que em locais diferentes tem pressões atmosféricas diferentes. Quanto mais você sobe na atmosfera, mais o ar fica rarefeito, ou seja, mais a pressão diminui. Então significa que em locais onde a pressão atmosférica é menor que 760, a água vai ferver a uma temperatura abaixo de 100 graus. Então cidades altas, como por exemplo La Paz e outras que são bem acima do nível do mar, a água vai ferver a uma temperatura abaixo de 90 graus. E isso tem como, por exemplo, consequência, um tempo a mais no preparo dos alimentos, porque se a água ferve a uma temperatura abaixo de 100,
demora mais tempo para se cozinhar um alimento. Agora, da mesma forma que isso, meus queridos, nós podemos submeter a água a pressões bem maiores que 760, usando, por exemplo, uma panela de pressão. Quando você coloca a água dentro de uma panela de pressão fechada, obviamente que quanto mais você aquece a panela, mais a pressão dentro dela também vai subir. E quanto maior for a pressão dentro da panela, e naquele caso a panela é a atmosfera da água, quanto maior for essa pressão, maior será também a temperatura de ebulição da água. Então isso significa que na panela de pressão, a água ferve a temperaturas superiores a 100 graus. Ela consegue atingir temperaturas maiores que 100 e se mantendo ainda no estado líquido. E isso vai fazer o que, meus queridos, com o tempo de cozimento dos alimentos? Vai diminuir. Então a panela de pressão ela é muito útil para você cozinhar alimentos que demorariam muito tempo numa panela aberta ou em cidades muito altas que a pressão atmosférica é mais baixa e, por consequência, a temperatura de ebulição da água acaba também sendo menor. Vamos seguindo então, meus queridos alunos. Quero revisar com vocês agora as 4 propriedades coligativas, que são a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria. Primeiramente, meus caros alunos, o que é tonoscopia? É o abaixamento na pressão de vapor ocasionado pela adição de um soluto não volátil. Numa linguagem muito simples, meus queridos, pega a água e coloca um soluto nela. O que vai acontecer? Ela passa a evaporar menos. Como uma prova, como por exemplo o Enem, poderia te cobrar isso aí? Se a adição de um soluto à água faz com que ela evapore menos, vocês devem concordar comigo que, teoricamente, então, a água do mar evapora menos do que a água dos rios, uma vez que a água do mar tem uma salinidade muito alta. Só que tem um detalhe, meus queridos. Apesar da água do mar evaporar menos que a água dos rios, ela acaba contribuindo para uma maior formação de chuvas devido ao volume das águas oceânicas comparada com o volume das águas dos rios. Então, quando você compara a questão de volume, a água do mar disparadamente ganha. Agora, se você levar em consideração um mesmo volume de água dos rios e oceanos, a água dos rios contribui mais para a formação das chuvas porque elas têm menos soluto. E quanto menos soluto dissolvido, mais a água evapora. Quanto mais soluto dissolvido, menos a água evapora. Tranquilidade aí, meus queridos? Segunda propriedade coligativa que eu queria lembrar com vocês, tá? A segunda propriedade coligativa, ela é chamada de ebulioscopia. O que é, meus queridos, ebulioscopia? Ebulioscopia é o aumento na temperatura de ebulição de uma solução quando você faz a adição de soluto. Adicionou soluto numa solução, a temperatura de ebulição dela vai passar de 100 graus. Então, o nome dessa propriedade coligativa é ebulioscopia. Vou te dar um exemplo de ebulioscopia. Pega um recipiente com água, ela ferve na pressão ambiente, na pressão normal, a 100 graus. Agora, joga sal nessa água. O que vai acontecer? Ela vai ferver a uma temperatura acima de 100 graus. Ela demora mais para ferver. Então, isso poderia ter uma aplicação lá na cozinha da sua casa. Quando você adiciona sal na água, como ela passa a ferver acima dos 100 graus, ela vai demorar mais tempo para ferver. Porque chegar em 100 graus é mais rápido, por exemplo, do que chegar a 105, 107 graus, que seria a temperatura de ebulição média de uma água salgada. Mas vale ressaltar que, pelo fato da água salgada ferver em temperaturas superiores, ela também acaba acelerando o cozimento dos alimentos. Porque como a água pura ela ferve a 100 graus e quando ela chega na temperatura de 100 graus, na temperatura de ebulição, essa temperatura basicamente estaciona, então você cozinha um alimento diretamente a 100 graus. Na água salgada, como ela consegue ultrapassar os 100 graus se mantendo no estado líquido, isso acaba acelerando o tempo de cozimento dos alimentos. Portanto, em água salgada, os alimentos cozinham mais rapidamente do que em água sem sal. Terceira propriedade coligativa que eu quero ver com vocês, meus queridos.
terceira propriedade coligativa, ela é chamada de crioscopia. Dificilmente, galera, as provas vão te cobrar nome de propriedade coligativa. Por exemplo, a prova do Enem, isso é mais improvável. Pode ser que venha, mas estatisticamente nunca ocorreu, isso é um pouco improvável. Mas eu quero que você lembre principalmente o que é a propriedade coligativa. O que é a crioscopia? A crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento de uma solução ocasionada quando você faz a adição de um soluto não volátil a ela, tá? Quando você faz a adição de um soluto, a temperatura de congelamento da água acaba diminuindo. Você tem água pura, bota no congelador, quando chega em 0 graus, ela vai congelar. Você tem água salgada, bota no congelador, chegou em 0 graus, ela ainda não congela. -1, ainda não. -2, ainda não. Lá para -3, -4, -5 ou talvez até menos, dependendo da quantidade de soluto, ela vai começar a congelar. Então isso significa que a água salgada ela é mais difícil de congelar. Ela atinge temperaturas bem abaixo de 0, ainda se mantendo no estado líquido. Uma das aplicações bem interessantes, galera, que eu posso citar para vocês referente a isso, não sei se vocês acompanharam recentemente a notícia de que encontraram água líquida na subsuperfície de Marte, ou seja, os cientistas estão desconfiando, já tem evidências muito fortes, de que existe água líquida abaixo da superfície de Marte. Um dos fatores que é atribuído à existência dessa água líquida é a alta pressão a que ela é submetida e os cientistas desconfiam também que seja uma água salina, uma água salinizada, porque a presença do sal faria com que a temperatura de congelamento dessa água fosse bem abaixo de 0 e isso significa que mesmo em temperaturas baixas ela conseguiria existir no estado líquido, uma aplicabilidade bem interessante da crioscopia. Agora, meus queridos, nem tonoscopia, nem ebullioscopia, nem crioscopia. A propriedade coligativa que mais é cobrada na prova do Enem, a que mais foi cobrada nos últimos anos, é a propriedade chamada osmometria. A osmometria é uma propriedade coligativa que tem relação direta com a osmose. E a osmometria, ela nada mais é, galera, do que o aumento da pressão osmótica. Para quem não lembra, a pressão osmótica é representada pela letra π, eu vou já revisar com vocês isso aqui. É o aumento da pressão osmótica de uma solução quando você faz a adição de um soluto. Ou seja, adicionou o soluto na água, a pressão osmótica da água ela vai acabar aumentando. Agora, meus queridos, vamos revisar aqui rapidinho. Osmose. Todo mundo lembra da biologia que osmose é a passagem espontânea de solvente da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Ou uma definição de caráter mais químico, osmose é a passagem espontânea de solvente da solução de maior pressão de vapor para a solução de menor pressão de vapor. Muito bem, meus queridos, demos uma lembradinha aqui rapidinho no que é osmose. Eu preciso te explicar aqui o conceito de pressão osmótica. Para explicar o conceito de pressão osmótica, eu queria que você imaginasse comigo a seguinte situação. Imagina que eu tenho aqui 2 recipientes e esses 2 recipientes eles estão separados por uma membrana semipermeável, tá? Que seria aqui no centro da divisória dos 2 recipientes, eu teria essa membrana semipermeável. Lembrando que a membrana semipermeável só permite a passagem de moléculas do solvente. Ela não permite a passagem de moléculas do soluto, tudo bem? Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui desse lado, meus queridos, um líquido e desse outro lado, outro líquido. No lado esquerdo, eu tenho água pura. No lado direito, eu tenho água salgada. A osmose me ensina que se a linha que divide as 2 soluções é uma membrana semipermeável, a membrana permite a passagem de moléculas de água. De onde? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita. Da solução menos concentrada, ou seja, da água pura, para a solução mais concentrada, que é a água salgada. Então, por osmose, meus caros alunos, o que ia acontecer
é que o nível de água pura ia começar a baixar, o nível de água salgada ia começar a subir. Então, a osmose é um processo espontâneo, você não precisaria fazer absolutamente nada para isso acontecer. A natureza se encarrega de fazer a osmose. Eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Será se tem como a gente parar a osmose? Resposta: sim. E como? Nós paramos a osmose se do lado da solução mais concentrada nós aplicarmos uma pressão mecânica externa que seja suficiente para não deixar o nível de água subir. Essa pressão externa nós chamamos de pressão osmótica e representamos pela letra π. Então, o que é a pressão osmótica, meus queridos? É a pressão externa mecânica que nós aplicamos na solução mais concentrada com o objetivo de parar a osmose. Em um linguajar bem simples para você me entender, é assim, ó. A água quer passar daqui para cá, certo? Só que quando a água passa daqui para cá, o nível de líquido aqui sobe. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Beleza. O nível de líquido aqui sobe. Só que se você aplicar uma pressão externa, o nível de líquido não vai subir, ok? Se o nível de líquido não sobe, é porque a água não está passando daqui para cá, ou seja, não está acontecendo a osmose. Então, quanto mais você adicionar soluto, mais você vai aumentar a pressão osmótica. Entende essa lógica? Quanto mais sal eu colocar aqui, com mais força a água vai querer passar daqui para cá. Então, mais pressão eu preciso aplicar para parar a osmose. No entanto, meus queridos, o que acontece se eu aplicar uma pressão externa maior que a pressão osmótica? Lembra que a pressão osmótica ela é a pressão que para a osmose. Está aplicando a pressão osmótica? Parou a osmose. E se eu aplicar uma pressão maior, tanto eu vou parar a osmose, como eu vou fazer com que ela passe a acontecer em sentido inverso. Ou seja, se eu aplicar uma pressão absurdamente alta aqui, a água vai começar a passar daqui para cá, da solução mais concentrada para a menos concentrada. E pergunta, como é que é o nome disso, meu caro aluno? Osmose reversa. E sabe qual é a aplicabilidade disso que o Enem vai te perguntar? Dessalinização da água do mar. A dessalinização da água do mar não é feita por destilação ou por outros mecanismos que muita gente acaba pensando que é assim. A dessalinização da água do mar, galera, ela é feita através do processo de osmose reversa. Essa água ela é captada do oceano, é aplicada uma pressão muito alta sobre ela e a água acaba passando em sentido contrário, gerando a água dessalinizada. Então lembra bem dessas aplicabilidades, meus queridos, da osmose, que a prova do Enem adora cobrar isso aí, tudo bem? E foi isso, meus caros alunos. Fizemos uma revisão, um resumo legal para você relembrar os principais pontos daquilo que você estudou ao longo do ano sobre propriedades coligativas. Galera, lembrem sempre que o meu objetivo aqui no YouTube com esse canal é levar química gratuita e de qualidade para você e para todos os estudantes do Brasil. Se você gostou dessa revisão, se você entendeu legal o assunto, gostou da mensagem, compartilhe esse vídeo com a galera e ajude a gente no crescimento, ajude a gente a multiplicar essa ideia. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, já clica logo no botãozinho e lembra que qualquer dúvida, joga aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui por hoje, mas logo mais a gente volta para nós darmos sequência à nossa mega revisão de Química. Tudo bem, meus queridos? Um grande prazer estar aqui com todos vocês. A gente se vê muito em breve. Até a próxima! Valeu, galera!